Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A quem se destina o Evangelho? O Evangelho deve ser ouvido por todos mesmo. E você já deu ouvidos ao Evangelho? Nós vamos para o Salmo 49, e é um salmo que, de uma forma muito bonita, fala sobre a necessidade de todos os homens ouvirem o Evangelho. Sim, o Evangelho da graça do Senhor. Nós vamos ver hoje apenas os versículos 1 e 2. E eles dizem o seguinte: povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. O autor vai falar sobre o destino do homem e a necessidade dele de refletir, portanto, a sua vida, porque no final das contas a morte é inevitável. Me diga, você conhece alguém que não morre? Você conhece alguém, por mais rico que seja? É interessante que o homem, ele está há muito tempo procurando o elixir da vida, ou seja, tentando aumentar o tempo de vida dele. Há muito tempo que ele está tentando fazer isso. E até hoje não encontrou. Eu encontrei uma certa frase num artigo, uma vez, que dizia que o homem já melhorou muito a qualidade de vida nesse avanço tecnológico, principalmente nas últimas 3, 4 décadas, mas mesmo tendo aumentado a qualidade de vida, ido inclusive para um pouco mais longa média de vida, ele nunca conseguiu aumentar o teto, ou seja, ele nunca conseguiu ir além daquilo que é o máximo. O homem vai até seus aproximadamente 120 anos e não passa disso. O interessante é que foi o próprio Deus quem disse que seria assim, e depois que Deus estabeleceu, ninguém passou mais disso. Claro, nós não vamos fazer aqui o estudo sobre o texto, mas a gente vê que aos poucos a Escritura mesmo mostra que esse teto de vida do homem, ele realmente se tornou determinante. Lá em Gênesis capítulo 6, quando Deus vê a maldade dos filhos dos homens, ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O homem não consegue aumentar o teto. Ele consegue aumentar a média, ou seja, tem períodos em que a média foi 70, e aí foi aumentando para 70 e poucos, mas o homem não conseguiu aumentar o teto. E olha que nós estamos muito avançados em tecnologia, pensando na questão da saúde, pensando na questão, inclusive, da, dos estudos biológicos, e mesmo assim não conseguimos. O ser humano não conseguiu aumentar o teto. Ou seja, todos vão morrer um dia. Todos vão morrer. E o fato de que todos vão morrer um dia deve chamar a atenção. A atenção não importa se rico ou se pobre. Como diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, é naquele momento que se pode refletir sobre o fim da vida e a necessidade de se viver adequadamente. Por quê? Porque uma vez que todos vão morrer, nós precisamos saber viver. Então, o Salmo 49 se destina a todas as pessoas. Ele diz, olha, a palavra do Senhor é para todos, indistintamente. Não importa se você é alto, é baixo, é gordo, é magro, é rico, é pobre, é branco, é preto, não importa. A palavra do Senhor destinada a todos. Porque sendo todos
criação de Deus e feitos à imagem de Deus, possuem um destino semelhante, que é a morte, que veio ao mundo por causa do pecado. Então a pergunta é: o que você está fazendo com a vida? Você tem pensado sobre o fato de que há poucos anos de vida? Passa rápido. Sinceramente, olhando para a minha própria vida, hoje 40 anos. Parece que foi ontem que tinha 10. E creio que você dirá a mesma coisa. Como passou rápido? A minha filha mais velha já tem 13. A do meio vai fazer 3 anos logo, logo. E assim a vida voa. Mas as pessoas vivem como se a vida durasse muito mais. E elas desperdiçam tanto a própria vida quanto também a relação com a vida do outro. Por exemplo, a questão dos relacionamentos. Nessa pandemia foi interessante que houve uma reflexão coletiva sobre o valor das coisas. E lembro-me que logo no início, quando realmente houve um lockdown, que as pessoas estavam pensando: olha, agora o carro não vale nada, porque nem poder sair podemos. Mas há coisas dentro de casa que se tornaram muito valiosas, necessárias, e que as pessoas deram valor. Dessa forma, nós vimos que há de fato um valor para os relacionamentos maior do que para as coisas. Porque famílias precisaram ficar juntas. Você precisa refletir a sua vida, porque não depende do status social para que a pessoa morra. Simplesmente depende de estar viva. Dessa forma, refletindo a sua vida, você poderá refletir também sobre o que vai acontecer depois. Você sabe? O que vai acontecer depois da morte? Essa é uma incógnita para todo aquele que não, obviamente, reconhece a Bíblia como a palavra de Deus. Todavia, a Bíblia foi escrita durante um longo período de tempo, sendo confirmada por manifestações poderosas, graciosas de Deus, os sinais. Os sinais do passado, tais como o abrir o mar, o Jordão, o sol parou e tantos outros sinais que foram feitos na Bíblia, confirmam que era Deus falando o tempo inteiro. E não são poucos, são muitos, até porque nos dias do Senhor Jesus, tendo muitas testemunhas, muitas mesmas, de forma que não só se encontram na própria Bíblia, mas testemunhas extra-bíblicas, confirmam que era o próprio Deus falando. E, todavia, aquela geração passou, e as gerações seguintes que vieram e que no início iam crendo, depois foram desaparecendo. E as pessoas deixaram de dar crédito à palavra, porque os sinais que confirmavam a palavra haviam passado. Porque as gerações e o ser humano precisa estar sempre vendo para poder crer. Todavia, Deus confirmou no devido tempo e foi suficiente para que todo aquele que leia a Bíblia tenha a certeza de que a palavra do Senhor realmente é palavra que está falando ao coração de todo homem. Então, o que você vai fazer com a sua vida, já que a palavra de Deus diz que a morte é inevitável e diz que depois da morte existe uma vida, seja eterna para o bem, seja eterna para o mal. A Bíblia nos fala. Olhe para ela direitinho, leia. Dê crédito a tudo que ela diz. Pelo menos veja aí os sinais que ela menciona. Pesquise, faz uma pesquisa extra-bíblica para ver se de fato tudo o que ela diz pode ser encontrado de alguma forma, confirmando-se por trabalhos arqueológicos e históricos. E então, vendo que tudo o que ela diz é confirmado de alguma maneira lá fora, dê crédito para que você possa estar atento ao fato inevitável, a morte. E que depois da morte algo acontecerá. A pergunta é: se será bom ou mal, depende muito de sua relação com Deus aqui. Então, lembre-se que esta palavra é para todo mundo. Pense, para que você saiba viver melhor. Viver a vida pensando na morte, pensando no que há de acontecer depois dela. Vamos orar. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Por tua graça e misericórdia, por teu amor.
Nos ajude a compreender a Tua palavra sempre e aplicar às nossas próprias vidas. Que o Senhor receba a nossa oração, nossa gratidão e tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.